Boa tarde. Vamos começar a nossa mentoria de número 10 da trilha 4 já estamos na 10ª. Caminhando para o final aí, né? A apresentação de vocês é em julho. Então, tem basicamente um mês e uma semana, né? Para a gente finalizar. E o assunto de hoje é banco de dados. A gente vai falar sobre banco de dados, que é onde tu opta por criar o teu próprio banco de dados, né? Em não usar uma base de dados que já esteja em algum servidor, como a gente vinha vendo até agora, né? Criar o teu banco de dados no sentido de tu criar e popular ele já, colocando as informações nele, ou deixando a população, né, das tabelas, criando só a estrutura, como, por exemplo, coletando informações no teu site, né? Tu quer fazer um cadastro, por exemplo, tu pode criar um banco, e esse banco ficar esperando o cadastro dessas pessoas, né, por exemplo. Ou tu pode criar tabelas já com alguns dados e fazer consultas a esse banco, né, a esses dados que está conectado ao teu site. O bom de ter um banco de dados, né, que tu não tem o problema de, por exemplo, se tu estiver usando uma API, se essa API sai do ar, teus dados, tu já não vai mais ter acesso aos dados, né? Se tu tem o teu banco e ele estiver conectado, funcionando bonitinho, os dados vão estar sempre ali, né? Claro que tem as questões de segurança, né? Não sei se vocês já ouviram falar em invasão a banco, o inject SQL, né? Alguns ataques que os bancos de dados podem sofrer. Mas isso, né? Todas as aplicações, todos os sites correm o risco de passar por isso. O de vocês não vai acontecer nada. Tá? Então vamos lá. Então o que é um banco de dados, né? Então banco de dados, conceito, né? Parte conceitual. O assunto banco de dados ele é bem extenso, né? Conversando com a Nívia aqui, a Nívia já tem algum conhecimento, né? Até a gente estava falando sobre isso, que banco de dados tem muitos conceitos, muitas áreas, né, para a gente estudar. Então, ficaria inviável a gente falar tudo sobre banco de dados em uma trilha, né? Nessa trilha, principalmente, que a gente já está quase no final. Então, a gente vai focar mais na parte de criação, né? De um pequeno banco, criação de uma tabela, ou duas, né? Elas se relacionando e fazer essa conexão desse banco com o site de vocês, caso vocês optem pela criação de um banco de dados. Então, a gente vai ver alguns tópicos, né? Alguns conceitos gerais aqui do banco. Né? Fica aí aberta a sugestão para quem gosta do assunto, né? Quiser estudar mais, quiser trabalhar com dados, né? Ciência de dados agora está tão em alta. E fique, né, à vontade para estudar mais. Então, o conceito geral do banco de dados. É uma coleção organizada de informações onde é possível coletar, armazenar e facilitar o acesso aos dados. Ele atua como um sistema que permite registrar e gerenciar simultaneamente uma vasta quantidade de informações sobre diversos assuntos. Só que diversos assuntos assim. Uma aplicação pode acessar vários bancos de dados. Só que cada banco de dados deve conter um assunto apenas, né? A gente não mistura assuntos, a não ser que esses assuntos tenham algum tipo de relação. A gente vai focar mais no banco relacional, que a gente vai falar aqui, e não no banco não relacional. No banco não relacional, a gente consegue misturar mais assuntos. Mas no relacional, cada banco de dados que a gente cria, ele se refere a algum assunto, ou assuntos que se relacionam. Por exemplo, em uma escola, né? Eu vou criar um banco de dados de uma escola, né? Nesse banco de dados, eu vou ter o cadastro dos professores, o cadastro dos alunos, dos cursos, dentro dos cursos das disciplinas, mas são assuntos diferentes, mas são assuntos que se relacionam, né? Se eu quiser criar um banco de dados que vai guardar informações de carros, por exemplo, aí eu vou criar um banco de dados especificamente para carros, né? Eu não vou misturar escola com carro, a não ser que o carro faça parte da escola, mas não, né? Se eu for falar sobre carros, eu vou falar sobre tipos de carros, fabricantes, né? Tudo que se relaciona a carros. Então, um site
ou uma aplicação, né, pode acessar mais de um banco de dados, mas cada banco de dados deve ter apenas um assunto, principalmente no relacional, né? Aqui eu estou me referindo mais ao relacional. Cada banco de dados vai guardar apenas um assunto em cada um. Então, através dele, né, do banco, é possível manter um histórico atualizado das transações realizadas, além de permitir a análise dos dados para gerar insights e estratégias. Transações. O que seriam as transações dentro de um banco de dados? Seria a inserção de dados, atualização de dados, exclusão de dados e consulta de dados. Tá? Isso seriam transações. E essas transações acontecem, né, todas ao mesmo tempo. Em algumas vezes, né, todas ao mesmo tempo. Imaginando assim que tu está numa empresa, né, e essa empresa tem um banco de dados, todos os funcionários estão acessando esse banco, né, ali ao mesmo tempo, no horário de trabalho, enquanto uma pessoa está atualizando alguma informação, a outra pessoa já está consultando, a outra está excluindo alguma informação e assim por diante, né? Dependendo do nível de acesso, que a gente vai falar mais adiante, né? Porque a gente consegue também colocar níveis de acesso aos bancos de dados. Então, atualmente, o mundo digital é impulsionado por inúmeros bancos de dados interconectados que processam e fornecem informações instantaneamente a qualquer momento. Qual é a função, então, de um banco, né? Como o próprio nome indica, a principal função de um banco de dados é agrupar dados relacionados a um tema específico, né? Que é o que eu estava comentando antes. Cada banco deve tratar de um assunto específico. Ele serve para armazenar diversos tipos de informações, como documentos, serviços, clientes, endereços, entre outros. Uma vez armazenados no banco de dados, esses dados podem ser organizados, analisados e interpretados. Por que surgiu, né, a ideia do banco de dados, de ter um banco de dados? Porque a gente tem uma aplicação, um software chamado de SGBD que faz o gerenciamento desses dados. Antes de começar o uso propriamente dito do banco de dados, e isso não faz muito tempo, né? Vamos colocar aí uns 15 anos para empresas pequenas, né? Empresas grandes já pensaram nisso antes. As empresas, elas usavam planilhas do Excel, documentos do Word, né? Para guardar essas informações. O que acontecia muito? Perda de informação, informação duplicada, informação inconsistente, né? Faltando complemento, por exemplo. Porque no momento que a pessoa atualizava, por exemplo, em um lugar, ela poderia não ter tido tempo ou esquecido de atualizar a informação que também aparecia em outra planilha, né? Então, ficava atualizada numa planilha e desatualizada na outra. Não tinha esse cruzamento de informações que o banco de dados tem, né? No banco de dados, no relacional, que a gente vai focar, todas as informações estão relacionadas. Então, no momento que tu altera uma, já automaticamente tu vai afetar todas as outras informações que estão relacionadas a esta, né? Então fica organizado, ficam protegidos também, porque imagina numa empresa com planilhas do Excel que todo mundo de repente, todo mundo, algumas pessoas tinham acesso. Tinham acesso a quê? A consultar, excluir, atualizar, né? Quando a gente tem um SGBD cuidando do banco de dados, essas informações têm acesso controlado, né? A gente consegue definir os tipos de acesso. Então, uma parte da empresa vai enxergar só uma parte, né? Por exemplo, uma parte da empresa só vai consultar, pessoas autorizadas vão inserir informação, a parte do RH vai ver todas as informações financeiras, o pessoal, sei lá, da produção já não vai ter as informações financeiras das outras pessoas, e assim por diante, né? Consigo definir permissões também usando um banco de dados. Eu já me antecipei, né? Mas as vantagens de bancos de dados. E aqui esticou meu título. Então, histórico de dados, né? Uma das principais vantagens de ter um banco de dados é a capacidade de armazenar informações detalhadas sobre o seu negócio,
criando um histórico de dados que pode ser utilizado para machine learning e data science, né, aprendizado de máquina e ciência de dados. Facilidade de acesso, então garante que todas as informações sejam facilmente compartilhadas entre todos, promovendo maior alinhamento organizacional. Análise de comparativos, permite realizar análises, comparar dados, criar relatórios estratégicos e contribuir para que a estratégia de desenvolvimento seja mais assertiva. Segurança de dados, né, na questão que eu estava falando de acessos, por exemplo, proporciona a proteção das informações, evitando que pessoas não autorizadas acessem os dados contidos no banco de dados. Aprimoramento das informações, facilita a curadoria dos registros através do sistema de gerenciamento do banco de dados. O gestor, né, pode identificar informações relevantes para o negócio e descartar outras, conforme as necessidades, mantendo atualizados apenas os dados pertinentes. Aumento de produtividade, aprimora as operações, reduz a redundância e aumenta a flexibilidade, além de oferecer maior disponibilidade e utilização dos ativos de TI. Né? Como ele é informatizado, a gente tem mais rapidez, né, no uso, tem mais rapidez ao acesso, né, das informações que estão no banco. Os tipos, né? Quais os principais tipos de bancos de dados? Aqui eu citei o relacional e o não relacional, que é o que está mais em alta, mas a gente já teve o banco de dados hierárquico e o banco de dados em rede. Só que com o aumento de dados, né, que a gente está tendo hoje em dia, com a questão da internet, da web, eles meio que ficam inviáveis, né? Então, os que são usados realmente e mais, né, se a gente for pesquisar por aí, é o relacional e o não relacional. Então, o banco de dados relacional, que é o que a gente vai focar, são armazenados em tabelas com linhas e colunas específicas que definem os dados. O banco relacional também te traz uma familiaridade, né? De repente, em algum momento da tua vida lá, tu já usou o Excel, por exemplo, né? Ou já construiu uma planilha no Word, enfim. E o relacional traz essa melhor compreensão de como os dados estão armazenados e estruturados. Então, isso é um ponto bem importante também. Mas aí a gente também tem o banco de dados não relacional. Utiliza uma linguagem NoSQL, que seria não sequencial, né? O relacional usa o SQL, que são consultas, né? Meio que de forma sequencial, a gente vai falar agora sobre também na apresentação. Então, ele utiliza uma linguagem não SQL, né? Não estruturada, uma consulta não estruturada, permitindo que os campos não sejam limitados como no SQL. Os dados são organizados em estruturas flexíveis, como documentos ou coleções, possibilitando a definição de esquemas personalizados e a adição de novas propriedades sem impactar outras informações armazenadas. O NoSQL, ele é como se ele fosse um array, não sei se dá para chamar de array, mas ele é composto só por objetos. E cada objeto, se lembram do objeto? O objeto tem vários tipos de dados misturados, né? Então, o NoSQL é bem mais complexo de trabalhar. A gente vai falar sobre os dois agora, né? No decorrer. Então, o que é o relacional, né? O que é um banco de dados relacional? Um banco de dados relacional é um tipo específico de banco de dados que organiza e armazena os dados em tabelas com uma estrutura pré-definida. Nesse modelo, os dados são organizados em linhas e colunas, onde cada tabela representa uma entidade. A gente chama de entidade, né? Na linguagem do banco de dados, uma tabela é chamada de entidade, ou conjunto de entidades relacionadas. Uma entidade no banco de dados é um objeto, né, que a gente vai descrever do mundo real. Só que esse objeto ele também pode ser abstrato, né? Então, por exemplo, se eu criar o objeto, a entidade pessoas, eu vou descrever pessoas, cor, sexo, o tipo de cabelo,
características pessoais e também posso colocar informações como RG, CPF, endereço, telefone, então todas as informações referentes a qualquer pessoa, né? Então também tem que pensar nisso, que quando eu criar um objeto, uma tabela, eu não vou criar essa tabela para alguém. Eu tenho que ter consciência que essa tabela de pessoas vai cadastrar qualquer pessoa, né? Vai servir para qualquer pessoa. É como se eu criasse uma variável, né? E essa variável essa variável recebe qualquer tipo de dado que a gente não sabe, né? A gente só especifica o tipo de dado que vai receber, só não sabe quais os dados que vai receber. Então, quando a gente cria uma tabela, a gente tem que pensar nisso, em informações gerais sobre aquele objeto que tu vai guardar as informações. Então, se o objeto é pessoas, eu vou colocar todos os dados relacionados, vou pedir, né? A gente já vai ver a estrutura da tabela aqui, mas eu vou pedir informações referentes a pessoas. Se eu criar objeto, né, a entidade carros, eu vou colocar informações gerais para cadastrar qualquer carro. Porque uma tabela, a gente vai ver a estrutura dela, mas cada linha da tabela representa uma informação, representa um registro. Então, se a minha tabela tiver 1000 linhas, eu vou ter 1000 registros, 1000 cadastros. Se for uma tabela de pessoas com 1000 linhas, eu vou ter 1000 pessoas cadastradas. E assim por diante, tá? Eu nunca especifico, né? É a mesma lógica lá do algoritmo. Se eu criar uma variável e já colocar um valor para ela, ela só vai ter aquele valor. Então, ela só vai servir para aquele dado. E quando eu faço uma soma de dois números no algoritmo, e ao invés de eu colocar variáveis, eu já coloco os dois números diretos. Aquele algoritmo só vai servir para aqueles dois números, né? E daí fica restrito. A gente tem que criar variáveis para essas variáveis receberem qualquer tipo de valor. Tá? As colunas, e aí continuando, né? As colunas representam os atributos ou características dessa entidade, enquanto as linhas contêm registros ou instâncias dessas entidades. Então, os atributos vão ser os títulos dos campos. A gente vai ver uma tabela logo em seguida, eu vou explicar isso melhor. Os atributos, na verdade, é o que eu quero guardar, né, na tabela. Para interagir com esses bancos de dados relacionais, utilizamos sistemas de gerenciamento de bancos de dados, que é o SGBD. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui, eu vou falar da estrutura de novo, eu vou retomar que eu me antecipei na explicação, que me empolguei, né, na entidade, mas eu vou falar disso mais adiante. Então, para a gente poder proteger nosso banco, né, e manipular as informações que estão nele, a gente tem o SGBD. O SGBD é uma sigla para Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados e refere-se a um software que gerencia e controla o acesso a um banco de dados. Um SGBD fornece uma interface para os usuários interagirem com o banco de dados, permitindo a criação, manipulação e recuperação dos dados armazenados. Ele gerencia aspectos como estrutura dos dados, segurança, integridade, desempenho e disponibilidade do banco de dados. No caso dos bancos de dados relacionais, existe o conceito de SGBDR, que é Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacional, que é um tipo específico de SGBD projetado para armazenar, gerenciar e recuperar dados de um formato relacional. Tá? Então, eu vou ter a minha aplicação, aqui a aplicação, né? Mais esse outro software, o SGBD, e depois o meu banco de dados. Então, quando a minha aplicação for acessar o banco, o SGBD vai controlar quem tem acesso, né, a esse banco, perdi a linha de raciocínio aqui. O SGBD vai controlar todo o acesso, né, das aplicações ao banco, como, por exemplo, quem pode excluir, quem pode alterar, quem pode só consultar, né, e assim por diante. As funções, então, de um SGBD, né? Aqui são algumas das principais funções e características de um SGBD. A criação e definição de dados,
permite definir a estrutura do banco de dados, incluindo tabelas, campos, tipos de dados e relacionamentos entre os dados. A inserção, atualização e exclusão de dados, então facilita a inserção de novos dados, a atualização de dados existentes e a exclusão dos dados desnecessários. Consultas e recuperação de dados, oferece mecanismos para consultar e recuperar dados específicos utilizando linguagens de consulta como SQL. Controle de acesso e segurança, gerencia quem pode acessar e modificar os dados, implementando mecanismos de autenticação e autorização para proteger a integridade e a privacidade dos dados. Gerenciamento de transações, garante que múltiplas operações sejam executadas de maneira confiável, seguindo as propriedades ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. A gente vai ver mais adiante também. Para assegurar que as transações sejam completadas corretamente, mesmo em caso de falhas. Backup e recuperação, fornece ferramentas para fazer backup dos dados e restaurá-los em caso de perda ou corrupção. Desempenho e otimização, implementa técnicas para melhorar o desempenho das operações de banco de dados, como indexação, cache e tuning, que refere-se ao processo de ajustar e otimizar parâmetros e configurações para melhorar o desempenho de modelos, sistemas ou consultas. Integridade dos dados, então assegura que os dados armazenados sejam precisos e consistentes, aplicando regras de integridade e validações. Então, olha a proteção, né, que esse SGPD dá para os bancos de dados. A estrutura de um banco de dados, né? Então, falando da estrutura. Aqui anoiteceu agora. Liguei minha luz mais forte. A estrutura de um banco. Então, um banco funciona como uma coletânea de dados que são armazenados em uma tabela que possui colunas e linhas onde as informações são retiradas, né, de onde as informações são retiradas. Por exemplo, cada coluna em uma tabela armazena um tipo de dado chamado de atributo, como fornecedores, que pode ser renomeado conforme necessário. Cada linha, por sua vez, contém o valor do atributo representando o nome de cada fornecedor. Esse processo é conhecido como normalização e é responsável por criar e estabelecer relações entre tabelas, tornando o banco de dados mais flexível, eliminando redundância nas informações armazenadas. Só que assim, para chegar até uma tabela, né, que eu falei da questão de estudar, né, os conceitos do banco, de estudar mais os conceitos do banco, é que assim, para a gente chegar na estrutura da tabela, muita coisa deve ter acontecido antes, precisa ter acontecido antes. Como por exemplo, não. A gente tem um processo que a gente deve seguir, né, para chegar até a parte da criação da tabela. Num primeiro momento, quando tu para pensar em um banco de dados, ou tu vai modelar um banco de dados para uma empresa, por exemplo, a gente tem que fazer o levantamento de requisitos, que é onde tu vai verificar quais requisitos, né, quais os dados eu vou guardar realmente no banco. Mas tu vai fazer o levantamento de todos, né? Tu vai entrevistar pessoas, tu vai visitar o lugar, né, se for o caso, tu vai fazer pesquisa sobre o assunto, enfim. Depois de levantar esses requisitos, a gente cria um modelo relacional, que é o diagrama entidade-relacionamento. Para quem já estudou, né, vai lembrar. Que são retângulos e losangos, né, que vão mostrar a relação entre tabelas e os atributos também que essas tabelas vão conter, mas de uma forma bem alto nível, né? É como se fosse um esboço do teu futuro banco de dados. Então, tu vai desenhar lá, né, com entidades e relacionamentos, os retângulos, os losangos, os retângulos representando as entidades, os losangos representando os relacionamentos. E depois daquele modelo, a gente faz um mapeamento para o modelo lógico, né, que é como se fosse um refinamento daquele primeiro modelo que tu desenhou. Depois, no modelo lógico, a gente faz essa normalização, que é a aplicação de algumas regras
que filtram mais ainda as tabelas para verificar se não existe redundância de dados, se não existe inconsistência, se não tem anomalia de inserção, anomalia de remoção, anomalia de atualização. O que seria anomalia de inserção? Tu inserir um dado que já está em outro lugar, em outra tabela. Anomalia de remoção seria precisar remover um item da tabela, mas e aí se dá por conta que se tu remover aquele item, tu vai acabar removendo toda a linha da tabela, né, todo o registro, e aquele registro tem uma outra informação que tu não queria remover, né? Por que que daí esse problema existe? Porque esses dados deveriam estar em lugares diferentes, e assim por diante. Então, quando a gente faz a normalização, quando a gente segue todo esse processo, né, e depois aplica a normalização, o banco de dados vai estar com os dados que realmente são necessários para criar o banco de dados. E é aí que a gente vai para a parte física, que é a criação das tabelas lá no SQL, tá? Então, tem todo um processo antes de criar o banco, né? Um banco de dados. Aí essas tabelas, né, que a gente cria no banco de dados relacional, a estrutura de um banco de dados relacional são tabelas. Então, a tabela tem as seguintes definições. Ela vai ter um nome, né? Essa tabela vai ter um nome. E quando a gente precisar chamar ela lá nas consultas ou chamar ela numa aplicação, né? No site lá, para dizer que eu quero acessar tal tabela, ela precisa ter um nome. Desculpa. O nome não pode ser composto. Se for composto, ele tem que ter um underline, né? Um hífen. Não pode ser sem palavras soltas. São várias regrinhas, né, que existem. Essas tabelas têm os atributos, que são os nomes dos campos, né? Então, o atributo é o que eu quero guardar naquela coluna. Aqui eu tenho o campo chamado nome. O que é o nome? O nome é o que eu quero guardar nessa coluna da tabela. Então, esses nomes que eu vou guardar são os atributos dessa tabela. O valor do campo é o valor de cada célula de forma individual, né? Se eu olhar para cada célula individualmente, a gente chama esse valor, esse conteúdo de valor do campo. As linhas, né, tuplas ou registros, né, como eu falei antes, né, cada linha da tabela vai ser uma informação. Por exemplo, se essa tabela é relacionada a uma pessoa, eu estou e os campos são CPF, no unidade, na primeira linha eu tenho todas as informações do José da Silva, na segunda da Maria Marta, da terceira do José do João Carlos, da quinta da Joana e assim por diante, né? Então, cada linha ou dupla ou registro, a gente pode se referir com esses três nomes, se referem a uma informação, tá? Então, campos são as colunas, registros são as linhas. E os atributos é o que eu quero guardar em cada campo, né? Para depois, em todos os campos juntos, gerar a informação. Se eu sumir, Nídia, é porque minha internet caiu, porque agora assim, está uma chuva muito forte aqui. O acesso à informação. Tá bom. Tá bom. O acesso à informação. Então, o acesso às informações do banco de dados relacional é facilitado por dois tipos de chave, a chave primária e a chave estrangeira. Essas chaves atuam como identificador que auxilia uma pesquisa de dados de maneira simples. Cada coluna e linha de uma tabela possui uma chave única que não se repete, garantindo a integridade e a organização dos dados. Então, quando eu crio uma tabela, obrigatoriamente ela deve ter uma chave primária, que é um campo específico e vão ter dados que não se repetem. Existem regras também, né, para a criação de chave primária, o que pode, o que a gente não pode usar, mas normalmente a gente usa valores numéricos, porque os bancos de dados, os SGBDs, eles têm a opção de autoincremento. Então, eu posso iniciar em 0 e ele vai se autoincrementar. 0, 1, 2, 3, né, colocando um valor único para cada linha da tabela. No momento que eu repito uma chave primária, né, se eu estiver fazendo na mão, o SGBD já vai me avisar, ó, esse registro já existe, né, para garantir que não tenham dados repetidos na tabela.
Então, essa chave primária ela vai ser única. E aí, uma chave primária de uma tabela em outra tabela, a gente chama de chave estrangeira. E essa ação de colocar uma chave primária em outra tabela é para dizer que essa tabela está se relacionando com a outra. No caso aqui, a tabela clientes está se relacionando com a tabela endereço. Por quê? Porque a chave primária da tabela clientes está como chave estrangeira na tabela endereço. E assim também a tabela endereço, né, tem a sua chave primária aqui, que é o ID endereço. ID endereço. E se eu colocasse em outra tabela, isso faria a união delas, né, faria o relacionamento delas. Então, a chave primária, né, como eu estava explicando, ela garante que cada linha seja única, né? Ela é responsável por identificar as informações de modo a garantir que os valores não se repitam. Então, por exemplo, uma tabela de identificação dos clientes, a coluna com informações que torna cada cliente único, não pode possuir atributos repetidos, enquanto outras colunas, né, até podem, porque a gente pode ter uma situação, por exemplo, de, de pessoas que têm o mesmo nome, o mesmo sobrenome, o mesmo nome de pai, o mesmo nome de mãe, né? Então, consequentemente, esses campos vão se repetir em outras linhas. O que vai diferenciar um do outro vai ser a chave primária e, claro, a documentação, né? Mas principalmente a chave primária para distinguir um do outro. A chave estrangeira é uma regra que define o comportamento das colunas e possibilita a comunicação entre diferentes tabelas. Então, quando eu coloco uma chave primária em outra tabela, eu estou relacionando as duas tabelas, né? Estou relacionando as informações. Então, através da chave estrangeira, é possível estabelecer relacionamento entre tabelas em uma base de dados. Por exemplo, associe a coluna de uma tabela com informação sobre clientes com uma coluna de tabela de endereços, a fim de ter um controle sobre as solicitações que foram realizadas. Então, por exemplo, aqui a tabela cliente, endereço, cada vez que eu cadastrar um cliente, obrigatoriamente eu vou ter que cadastrar também um endereço, né? Daí o cliente vai estar relacionado, um cliente dessa tabela vai estar relacionado com o endereço da outra tabela. Isso que o banco é relacional. As principais características, então, do banco de dados relacional. O banco de dados relacional possui atributos que favorecem a organização, permitindo o acesso aos dados de maneira estruturada e automatizada. Para isso acontecer, né, para tudo ficar organizado, estruturado e tal, ele precisa seguir essas 4 propriedades, essas 4 características, né, que são conhecidas como ACID, são conhecidas com a sigla ACID, né, que querem dizer o quê? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Isso aqui se refere às transações que acontecem, né, dentro do banco. Se as transações seguirem essas 4 propriedades, essas 4 características, o banco de dados está ok. Tá? Então, ok no sentido de segurança e aparentemente tudo funcionando bem, né? Então, a atomicidade garante que cada transação do banco de dados seja tratada como uma unidade indivisível, mantendo a precisão dos dados e garantindo que todas as regras sejam seguidas. Então, a atomicidade garante que uma transação, né, inserção, atualização, exclusão, vai iniciar e terminar com sucesso. Se ela tiver algum problema, se ela iniciou e por algum motivo não terminou, ela é toda desfeita, né? Para ela ser começada de novo, para ter a garantia de que ela foi concluída com sucesso e sem problemas. A consistência assegura que a integridade dos dados seja mantida, permitindo apenas operações que atendem às regras estabelecidas pelo banco de dados. Então, a consistência garante, né, que todas as transações vão seguir as normas e vão ser também salvas, né, e terminadas conforme as regras estabelecidas pelo banco. O isolamento permite que várias transações ocorram simultaneamente sem interferirem uma nas outras, né? Então,
o banco de dados que atende essa propriedade garante que tudo pode ser feito ao mesmo tempo, né, sem um interferir na outra. Tanto que nas empresas, não sei se tu já trabalhou, Nívia, mas se tu trabalha numa empresa, tu nem te dá por conta que tem um outro colega utilizando o banco. A sensação que a gente tem é que a nossa máquina só está acessando aquele banco, né? Mas não. Enquanto a gente está acessando, várias pessoas também estão acessando. Por isso, né, por que isso acontece? Por causa da propriedade de isolamento. A durabilidade garante que os dados permaneçam salvos após a conclusão de uma transação, protegendo-os contra perdas em caso de falhas no sistema. Então, a durabilidade garante, né, que quando as transações forem efetuadas com sucesso, elas já foram salvas, por exemplo, né? Já foi feito um backup. Porque se o banco cair, né, a gente já ouviu essa expressão, se o banco cair, a gente tem que colocar ele de volta no ar, quase no mesmo estado de onde ele parou, né, com o mínimo de perdas possíveis. Então, a durabilidade garante isso. A linguagem utilizada nos bancos de dados é o SQL, né? Então, o banco de dados relacional foi desenvolvido para compreender os conceitos da linguagem de programação SQL. Seria a linguagem, consulta de linguagem estruturada. Tá? Esse SQL, que também ele é padronizado pela ANSI, então, mesmo que a gente use SGBDs diferentes, todos eles vão compreender o SQL, talvez com alguma pequena diferença, exigindo um ponto e vírgula, de repente, né? Alguns comandos que não estão no padrão, que fazem parte da linguagem, não funcionem em alguns, em outros funcionem. Mas, no geral, todos os SGBDs compreendem o SQL. Esses comandos são categorizados com base no tipo de operações realizadas no banco de dados. A semana que vem a gente vai falar disso, né? Hoje a gente vai falar só sobre banco, senão ia ficar muito extenso, né? Então, os principais tipos de bancos de dados relacionais. Alguns dos principais bancos de dados relacionais utilizados atualmente são o MySQL, o PostgreSQL e o SQL Server da Microsoft. Então, o banco de dados relacional se destaca pela consistência dos dados, garantindo que todas as suas instâncias tenham o mesmo conteúdo simultaneamente. Isso torna essencial para operações que utilizam dados em tempo real, como transações de carrinhos de compra online, por exemplo. Outras características que tornam o banco de dados relacional populares incluem sua flexibilidade, permitindo que dados sejam facilmente modelados, adicionados, excluídos ou transformados, e a praticidade em estabelecer relacionamento entre os dados graças à sua estrutura organizada. Eu vou mostrar, a gente vai usar o MySQL e eu vou mostrar daí como a gente faz esse projetinho, né, na prática lá também, usando os comandos do SQL na semana que vem. Quais as aplicações, né, do banco relacional? Então, lojas online que armazenam informações de produtos, preços, estoques e pedidos do cliente, por exemplo, bancos gerenciam contas correntes, poupança, investimentos dos seus clientes, hospitais que armazenam prontuários médicos, resultados de exames, históricos de pacientes, governos registram dados de cidadãos, impostos e benefícios sociais, empresas de pesquisa que armazenam dados de experimentos, resultados e análise, né? Então, quando eu preciso guardar alguns dados, né, alguns conjuntos de dados, ou alguma quantidade de dados, eu sempre vou pensar no banco de dados, né? E aí, o que é o banco de dados não relacional, né? A gente falou até agora do relacional. Então, o que é o não relacional? Que usa, né? Eu nem comentei antes lá na primeira imagem, que o relacional usa o PostgreSQL, que a gente comentou mais, que é o Oracle, né? Que é o maior, é o mais famoso e poderoso banco de dados que a gente tem, né? Esqueci de falar. O IBM DB2 e esse A aqui, eu acho que é o do pacote Office, o Axis, isso é o Axis. Tinha até esquecido o nome do negócio.
E do NoSQL, a gente tem o Cassandra, o MongoDB, que é bem comentado, né? Se a gente começar a olhar projetinhos por aí, bastante gente usa o MongoDB, esse CouchDB, o Redis, Riak e o HBase. Eu, particularmente, só tinha ouvido falar no Cassandra e no MongoDB, né? Até porque eu não trabalho com banco de dados não relacional. A gente vai ver por quê, né? Então, o banco de dados não relacional, também conhecido como NoSQL, não somente SQL, né, é um tipo de banco de dados que não utiliza o modelo de tabelas tradicional do banco de dados. Em vez disso, ele adota diferentes modelos de dados que são mais adequados para determinados tipos de aplicações e cargas de trabalho. O banco de dados não relacional é um banco de dados que possibilita a flexibilidade na hora de armazenar os dados. Ele não tem regras rígidas, né, como o banco relacional tem, já que não se limita a tabelas com linhas e colunas como o banco relacional. Esse tipo de banco de dados usa um modelo de armazenamento otimizado que é adaptável para o requisito específico de cada dado. Por exemplo, possibilita que os dados sejam armazenados como chave e valor, né, como um objeto. Chave e valor simples, documento no formato JSON, né, que é o Object Notation do JavaScript, ou até mesmo em forma de gráfico composto de bordas e vértices. Então, olhem as diferenças de dados que o não relacional pode trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, a origem do banco de dados não relacionais, também conhecidos como bancos de dados NoSQL, está profundamente ligado a mudanças nas demandas de armazenamento e processamento de dados das empresas, especialmente com o advento da web e o crescimento exponencial da quantidade gerada, a quantidade de dados gerados, né? A gente tem muito dado hoje em dia, né, sendo gerado a todo momento. Os bancos de dados não relacionais surgiram como uma resposta às limitações dos sistemas relacionais tradicionais frente às novas demandas da área da internet e do Big Data. Eles foram desenvolvidos para oferecer maior flexibilidade, escalabilidade, né, que seria o poder de crescimento e desempenho em ambientes onde grandes volumes de dados, diversidade de formatos e rapidez de acesso são críticos. A sua popularidade continua a crescer à medida que as necessidades de armazenamento e processamento de dados evoluem, né? Tudo está crescendo muito rápido, né, em uma velocidade muito grande. Os bancos de dados não relacionais oferecem uma abordagem flexível e escalável para o armazenamento e gerenciamento de dados, adaptando-se também às necessidades das aplicações modernas que lidam com grandes volumes de dados, diversos tipos de dados e exigem alta performance. Cada tipo de banco de dados NoSQL é otimizado para casos de uso, permitindo que os desenvolvedores escolham a melhor solução para as suas necessidades específicas. No NoSQL é o termo usado para definir bancos de dados não relacionais frequentemente associados ao Big Data. E este método proporciona maior flexibilidade, escalabilidade, velocidade ao armazenar e acessar dados não estruturados, pois não exige que as bases de dados tenham esquemas semelhantes. Dessa forma, difere significativamente dos bancos relacionais. Os bancos relacionais têm muitas regras, né, para serem cumpridas, chave primária, chave estrangeira, né, tipo de dado, tamanho de dado. Então, isso, em algum momento, não estava atendendo, né, as redes sociais, por exemplo, que é onde o NoSQL é utilizado. Vou comentar aqui. Outra coisa que eu queria comentar, que ele é otimizado para diferentes casos. Então, mais adiante vou mostrar no slide, que eu tenho bancos específicos, né, para documentos, outros para as imagens, outros para gráficos, né, não está tudo dentro de um lugar só, como o relacional. As características, né, escala horizontal, então permitem o crescimento horizontal, distribuindo dados em vários servidores, atendendo a grandes volumes de dados com eficiência.
Flexibilidade do esquema. Adapta-se facilmente a mudanças no modelo de dados sem a necessidade de migrações complexas. A alta disponibilidade. Replicam dados em vários servidores, garantindo acesso contínuo mesmo em falhas, né, em caso de falhas. Consistência eventual. Priorizam a disponibilidade e o desempenho, relaxando a consistência imediata dos dados. Então, nesse aspecto, ele é mais flexível que o relacional, né? Ele foge de um monte de regra que o relacional tem. A escalabilidade, ideal para lidar com grandes... Então, para que ele é utilizado, né? Por que ele está sendo utilizado? Ideal para lidar com grandes volumes de dados em crescimento constante. A flexibilidade adapta-se facilmente a mudanças no modelo de dados e novas demandas. No desempenho, oferece alta disponibilidade e baixa latência e alto throughput, seria mais ou menos dizer inserção de dados. Simplicidade, possui curva de aprendizado mais amigável e menor complexidade de implementação do que o modelo relacional. E aí a gente tem tipos, né? Que nem eu falei, ó, ele tem vários, ele tem bancos de dados projetados para modelos diferentes, né? Para pares de valor, para orientação a objeto, para documento, para gráfico, e, enfim, orientado a documentos, não a objetos, desculpa. Então, chave-valor, né, que armazena dados como pares de chave-valor, ideal para grandes volumes de dados simples, como, por exemplo, o React ou Diamond. Orientados a documentos, armazenam dados em documentos JSON ou BJSON, flexíveis para dados semi-estruturados, que, por exemplo, nesse caso a gente tem o MongoDB e o CouchDB. Colunares armazenam dados em colunas otimizadas para consultas complexas e análise de dados, que no caso é o Cassandra e o HBase. E o Grafo, que armazenam dados como relações entre entidades, ideais para redes sociais e mapeamento de dados. Por exemplo, o Neo4j, seria Neo4j, e o OrientDB. Então, eu tenho todos os bancos de dados não relacionais, mas voltados para áreas específicas. As aplicações, né, de um banco não relacional. Então, lojas online, que também armazenam catálogos de produtos, avaliações de clientes e dados de transações. Redes sociais, gerenciam perfil de usuários, conexões e interações. O Facebook usa banco de dados não relacional. Aplicativos móveis armazenam dados de geolocalização, notificações e configurações de usuário. A internet das coisas, o IoT, né? Que seriam coisas inteligentes dentro de casa, coletam e armazenam dados de sensores e dispositivos conectados. Análise de Big Data, processam grandes volumes de dados não estruturados para obter insights valiosos. Então, notem que o banco de dados não relacional é usado para informações, como é que eu posso dizer, que mudam bastante, né? Que não são informações do dia a dia, do cotidiano, né? Informações que eu preciso ter para guardar, informações que não vão mudar, por exemplo, documentação de uma pessoa, né? Tu não vai mudar de RG, de CPF. São mais usados para informações que mudam, né? Como rede social ali, tu pode ir lá a qualquer momento, mudar as configurações, excluir amigos, adicionar outros amigos, né? No Instagram também, seguir pessoas, deixar de seguir. Então, toda essa movimentação, o banco relacional não dá conta, né? Por isso entrou esse banco não relacional. Quais os desafios que ele tem, né? O não relacional? A consistência de dados, então a consistência eventual pode levar a conflitos de dados em alguns casos. Referente às transações ACIDs, né? ACID, as propriedades do relacional. O suporte nativo às transações ACID nem sempre está disponível.
Então, aí começa a gerar muitos problemas, né? Tem que ser muito bem elaborado para não ter problema, para a pessoa que usar não ter problemas, né? E maturidade no ecossistema. O ecossistema de ferramentas e tecnologias ainda está em desenvolvimento em comparação com os bancos de dados SQL. Então, ele é novato ainda, né? Ele é novinho na história. O banco relacional já vem sendo usado há muito tempo e já é consolidado, né? O não relacional ainda não. E aí, né? NoSQL ou SQL? Qual dos dois, né? Enquanto os bancos de dados relacionais são ideais para aplicações com estrutura de dados fixa e necessidade de consistência rígida, os bancos de dados não relacionais são mais adequados para lidar com dados não estruturados, escalabilidade horizontal e flexibilidade na modelagem dos dados. A escolha entre eles depende das necessidades específicas de cada aplicação e das características dos dados a serem armazenados e processados. E aí eu coloquei um Saiba Mais aqui com vídeos, né? Com links também falando mais sobre bancos relacionais, sobre bancos não relacionais, né? Para vocês darem uma olhada aí. Certo? Alguma pergunta, Nive? Hoje te tontei, né? Eu falei pra caramba. Eu noto Não, que nenhuma. Não, tá tranquilo. tá tranquilo. Conseguiu relembrar os conceitos do banco? Sim, consegui sim. Então tá ótimo. Muita coisa eu já tinha visto, então eu consegui relembrar. Ah, que bom. Bom, que bom que ficou claro também. Então, bom restinho de semana para ti e nos vemos na semana que vem. Um beijo. Tá? Para você também. Bom fim de semana. Tchau. Igualmente. Tchau, tchau.